Muito bom dia a todos e todas, todo mundo que se junta aqui com a gente agora nas páginas do PT da Paraíba, né? A gente está ao vivo nesse momento no Facebook, facebook.com/PT da Paraíba. A gente está ao vivo também em nossa página no Instagram, que é o @PTPB13. A gente está ao vivo também no YouTube, na TV PT Paraíba. Então a gente está em todo canto, a gente está em todo lugar. Hoje você que está aí na sua casa não vai escapar da gente. A gente tem muito para conversar com você, a gente tem muito para falar e muito para denunciar também, porque hoje é um dia de luta, é um dia de relembrar, né, mais uma das centenas de condenações injustas que acontecem em nosso país, e a condenação do presidente Lula, né? A Lava Jato e a anulação dos processos contra o presidente Lula. A gente está aqui hoje com o professor Agassiz de Almeida, a gente está com o doutor Sebastião Costa também, que é fundador do coletivo Amigos da Democracia. Professor Agassiz também é da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. A gente vai falar muito sobre esse processo, a gente vai ouvir também o que você tem para dizer, ler também o que você tem para dizer. Então, manda teu comentário, manda tua pergunta para cá, para esse debate. É muito importante que você possa participar com a gente, é muito importante que a gente possa saber o que é que você está pensando, até para criar as nossas opiniões e também para reformular a sua visão também de mundo, né, e de Brasil. Hoje é um dia de mobilização nacional. Em todo o Brasil, a gente está tendo esse tipo de encontro, né, nesse mutirão digital, agora um pouco diferente, né, como tudo que está acontecendo no nosso país nesse momento, né, com toda essa loucura aí promovida pelo governo Bolsonaro. No meio de tudo isso, a gente precisa lidar com essa figura icônica, né, esse maluco total, e ainda temos essa pandemia lidando atrapalhando nossas vidas, nossa rotina e tudo mais. E no meio de tudo isso, no meio de tanta coisa acontecendo, eu acho que só um pouquinho de espiritualidade, né, dessa renovação espiritual é que a gente consegue lidar com essa dureza, com a dureza de como os dias têm se apresentado para a gente. Então, por isso, a gente convidou nossa guerreira, nossa mãe Tuca, está aqui com a gente hoje para abrir esse debate. Mãe Tuca, eu vou só tentar aqui liberar o seu áudio, eu não consigo, mas pode ficar à vontade aí para participar com a gente também. A senhora é sempre muito bem-vinda aqui. Vamos iniciar aqui fazendo essa mística, esse ritual inicial aqui de limpeza espiritual, né? Vamos limpar os nossos espíritos aí que já estão tão magoados com tanta notícia ruim, mãe Tuca. Muito bom dia para a senhora. Bom dia a todos, bom dia aos que estão nos assistindo. Eu sou mãe Tuca de Oxoguian, sou Ialorixá do Ilê-Axé de Oxoguian e uma das diretoras da Casa de Cultura Ilê-Axé de Oxoguian. Primeiro, muito obrigado pelo convite para iniciar, né? Quando a gente inicia uma coisa, a responsabilidade, ela triplica, né? Porque é bom sempre você ficar no final, né? Logo, eu que sou mulher de Oxoguian, aqui no Panteão Africano é o último. Então, hoje, pela primeira vez, nós vamos para o primeiro. Antes de mais nada, eu queria saudar os meus ancestrais, pedir que de minha boca não saia nenhuma mentira, dizer que não se precisa ser partidário, né? Eu não sou petista, mas eu sou uma coisa que, na minha concepção, é muito mais forte do que isso. Eu sou lulista. E nós, enquanto matriz africana, enquanto movimento social, nós estamos com os nossos direitos cerceados, nós estamos vivendo um momento onde o racismo, a violência, a homofobia,
todas as vias possíveis e imagináveis, elas não estão mais nas entrelinhas, né? Nós não temos hoje mais um racismo velado, nós temos um racismo aberto, nós não temos mais uma intolerância religiosa. Quando a pessoa olha para você porque você está com seu ojá, de rabo de olho, não. Ela lhe chama agora de macumbeira porque ela agora tem todos os atores e atrizes do cerceamento do direito, do cerceamento da democracia. Eles hoje têm o quê? O respaldo político. Está ali, ó, como você vai num cartório reconhecer sua firma, ele hoje tem lá, eu sou machista, eu sou homofóbico, e eu posso exercer o meu machismo e a minha homofobia, porque eu sou respaldado por um governo que não é conservador, não. Conservador é uma coisa. O governo é genocida. Nós temos o extermínio da juventude negra, nós temos todo tipo de maldade, de perversidade. Eu acho que essa pandemia está servindo para que a gente possa refletir, montar estratégias. Talvez, se nós estivéssemos num outro momento, eu não estaria com Sebastião, que é um amante da democracia, eu não estaria com a Gassis, eu não estaria com você, eu não estaria com todos que estão nos ouvindo e nos assistindo agora. Então, nós estamos num tabuleiro de xadrez, né? Me disseram que era sobre a Lava Jato. Eu não sou cientista política, não. Sou uma jovem senhora, idosa, estou confinada há 130 dias, mas eu acredito que foi tudo muito, muito montado. Foi tudo... O perder os direitos, o perder a democracia, começou no golpe, começou no impeachment. Mas esse aqui não é o meu papel hoje. Hoje é um sábado que nós de matriz africana, nós consagramos as Iabás. Eu não acredito em coincidências. Hoje é o dia 1º de agosto. Agosto é o mês que nós dedicamos a Oba Luaie, o rei da terra. E é um momento de silêncio. E eu espero que nesse silêncio a gente possa começar, no silêncio do mês de agosto, no silêncio da pandemia, no silêncio do nosso confinamento, nas noites de insônia, nos vários tipos de sentimentos que nós temos, porque cada dia a gente amanhece com um sentimento. Tem dia que você acorda animado, tem dia que você acorda... Como é que vai ser isso? Cercearam tanto o meu direito que ainda teve um coronavírus que cerceou o meu direito de ir e vir, né? Cercearam tanto o meu direito que agora, se eu sair, se eu precisar sair, eu tenho que colocar uma máscara para que não vejam a minha expressão. Realmente, agora a gente está aprendendo a falar com os olhos. E nesse momento, o que eu desejo a todos os seres humanos, aos militantes do PT, ao Luiz Inácio Lula da Silva, que é, sem dúvida nenhuma, o meu ícone. Se eu fosse um homem, se eu tiver a oportunidade de vir numa outra encarnação, eu gostaria de vir como ele. Porque
todos nós hoje, nesta pandemia, nesse cerceamento de direito, nós somos todos Marielle, nós somos todos Miguel, lá dali de Recife, aqui pertinho. Nós somos todas as crianças e os adolescentes que são vítimas de balas, que não são perdidas, não. O alvo dela é tão certeiro, porque o racismo, ele perpassa pelo fato de o negro hoje, ele não quer mais ficar na cozinha. Então, se você não quer ficar na cozinha, se você não quer ser flanelinha, se você não quer vender bala no sinal, então eu extermino você. Né? A gente que vive em comunidade, a gente que é de matriz africana, nós que lutamos por uma inclusão social, nós estamos, acho que, tão cansados, mas, como eu digo sempre, e é o recado que eu vou deixar para vocês, uma briga, ela tem um final. Eu brigo com você e eu não falo mais com você. Agora, uma luta, ela não tem fim. E nós não vamos deixar que nos roubem. Tudo tem um propósito. Dentro da mitologia, dentro do panteão africano, a única mensagem que eu vou dizer, que eu vou deixar aqui para vocês, que Babá Ajalá, Babá é pai, Ajalá, ele é quem molda as nossas cabeças. E quem segura o nosso corpo é a nossa cabeça. Que Babá Ajalá nos dê discernimento para enfrentar, para a gente não ficar cansado e abandonar a nossa luta, a nossa história, porque nós temos história. O povo brasileiro tem uma história que está sendo ceifada. Então, que Babami Oxoguian, que é o Senhor do ar, que vem no amanhecer do dia, que a cada dia a gente amanheça com força. Antes de mais nada, agradeça por estar abrindo os olhos ao amanhecer. Se levante com força para lutar. Mesmo através de uma telinha de um computador, a luta acontece. A participação de todos que estarão hoje nesse ato, ela é uma só, é um juntar, é um unir. Nós vamos vir agora com as eleições, que serão todas, pelo que se prevê, virtual, mas que a gente tenha consciência de que são 4 anos. E que não seja, nós já passamos 2 anos de sofrimento. Então, eu desejo a vocês um bom ato, que tenham frutos, que vocês possam semear. A gente só colhe aquilo que planta, não é verdade? E eu tiro aqui um pedacinho da fala do Lula, lá no início de 2020, em janeiro, que ele disse que ele estava solto, mas não estava livre. Nós, militantes, nós também somos Lula, porque nós estamos soltos, mas nós não somos mais livres. Muito obrigado. Não adianta eu falar em Yorubá, porque ninguém vai entender, mas eu vou só explicar. Não sei quantas pessoas estão aqui nesse momento, porque não aparece para mim. Na nossa
nos nossos agradecimentos, vocês hoje já ficaram conhecendo Babá Jalá. Então, quando a cabeça estiver quente, olha para o tempo, olha para o céu, pede a Nossa Senhora, a Jesus Cristo. O importante, eu não quero que você creia no que eu creia, mas nós temos que ter uma fé, porque é ela que vai nos sustentar, é ela que está nos sustentando até agora. Então, no dialeto africano, coração é Okan. E eu gosto muito disso, principalmente agora que a gente está separado, só se vendo nas telinhas. Mesmo que eu não conheça todos que estão aqui, que vão permanecer aqui, eu, Mãe Tuca de Oxoguian, deixo a mensagem para vocês. Não desistam. Não desistam por mim, não desistam pelas crianças, não desistam pelas mulheres, pelos homossexuais. E Ofé Ocan, quer dizer, cada um de vocês que estão aqui nessa telinha estarão sempre aqui no meu coração. Muito obrigado, bons trabalhos, porque agora eu vou para o trabalho de zeladora, que é zelar, né? Tá bom, Rogério? Tá ótimo, muito obrigado por essa participação. A gente está precisando mesmo, né, de mensagens positivas, dessa coisa de tirar a gente mesmo de toda essa sombra, né, das notícias que a gente tem ouvido, né, ultimamente, visto e vivido, principalmente, esse momento histórico, mas uma história negativa, né, uma história que vai ficar manchada nessa, como a senhora mesmo falou, nesse belo livro de histórias que o Brasil tem. Ali tem também muitas manchas, e esse momento, com certeza, sem sombra de dúvidas, é uma dessas manchas. E a gente agora vai adentrar na nossa parte. Muito obrigado à senhora, muito obrigado mesmo. A gente vai adentrar agora no nosso debate. Nós dividimos aqui esse primeiro momento em dois momentos de exposição, né? Os nossos debatedores num segundo momento, mas agora expositores nesse primeiro momento, vão expor mais ou menos os fatos, aquilo que pensam, aquilo que observam em torno dessas condenações. E aí eu começo chamando o doutor Sebastião Costa, né? Ele que é fundador do coletivo Amigos da Democracia, é colunista também do portal Brasil 247, e olha só, é médico pneumologista. Então, a gente vai com certeza adentrar nessa questão da pandemia, né? Com ele, com certeza, em um segundo ou terceiro momento, a gente vai entrar nisso, viu, doutor Sebastião? Muito bom dia para o senhor, seja muito bem-vindo aqui. Pode ficar à vontade, 15 minutos aí para o senhor expor suas ideias. Só vou pedir que o senhor lembre do microfone, porque daqui eu não estou com controle dele. Vou tentar liberar aqui, mas eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo liberar o seu áudio. Se o senhor puder liberar por aí, a gente já consegue. Pronto, agora sim. Agora estamos te ouvindo, sim. Legal. Com certeza. Pode ficar à vontade, 15 minutos aí para o senhor discorrer sobre esse tema. Bom, primeiro, bom dia, meu amigo H6, bom dia, Mãe Tuca, bom dia, Jairi, bom dia a todos os internautas que estão aqui conosco agora. Pessoal, o tema da nosso bate-papo aqui hoje é Lava Jato Democracia. Lava Jato é exatamente o outro lado da democracia. Por tudo que a Lava Jato fez dentro do contexto desse golpe que terminou colocando Bolsonaro na situação e na situação do país que nós estamos hoje. Pessoal, para falar de Lava Jato, é preciso que a gente insira a Lava Jato dentro de um contexto político. E para se falar de Lava Jato, a gente precisa voltar um pouquinho, regredir um pouquinho, e dizer para vocês que na América Latina nós estamos
ela está florida de golpes, né? Mas tem 3 golpes na América Latina que a competência da direita e da burguesia nacional talvez tenha se espelhado para poder não derrubar Dilma. Eu acho esse termo golpe em Dilma muito restrito e muito curto para o que aconteceu no país. Até porque projeto de golpe, pessoal, jamais vai ser colocado em prática no ano e meio. Golpe mesmo foi nos 8 anos que Lula ia ter pela frente ainda. E o Brasil inova do ponto de vista de produzir golpe na América Latina. Foi um golpe em 2 tempos, derrubaram Dilma e depois prenderam Lula, complementando esse golpe. E foi um golpe em 3 estilos. Um golpe midiático, foram 4 anos de massacre. Um golpe judiciário e um golpe parlamentar. Se a gente fizer uma revisão nos golpes da América Latina, nós vamos ver 3 golpes que estão vinculados a esse do Brasil, que foi o de Zelaya, em 2009, o golpe jurídico, o golpe em Lugo, no Paraguai, foi um golpe parlamentar. Em 2002, abril de 2002, derrubaram Hugo Chávez, um golpe midiático. E esse golpe midiático chegou ao ponto da RCTV venezuelana parar toda a sua programação apenas para convocar toda a população da Venezuela para ir ao Palácio Miraflores derrubar Hugo Chávez. Ele caiu, 2 dias depois voltou no braço do povo. Então, pessoal, como é que esse golpe, em 2 tempos, em 3 estilos, qual a participação da Lava Jato nisso? No livro de Rodrigo Janot, Nada Menos Que Tudo, no capítulo 15, ele chama de o objeto desejo de Lula, chamado Lula. E ele fala de um telefonema de Dallagnol querendo conversar com Rodrigo Janot lá em Brasília. E 4 vezes, já sei que tem coisa grave aí. E o que era que eles queriam? Queriam que Janot interviesse, fizesse uma reformulação nas denúncias que ia apresentar ao Supremo, que estava numa sequência PMDB da Câmara, PP, PT e PMDB do Senado. E eles queriam que botasse o do PT no início. Mexesse nisso aí. E Janot disse que não podia fazer isso. Não tinha sentido fazer isso. Eles argumentam que se Janot não fizer isso, eles vão ficar sem um respaldo jurídico para poder apresentar a denúncia de Lula e do PT. E Janot terminou a reunião numa briga, numa discussão muito forte, e terminou Janot segurando isso. Algum tempo depois, Sérgio Moro solicita a KPMG, uma empresa de consultoria, e manda investigar todo o processo da Petrobras entre 2006 e 2011, a participação de Lula nisso aí. E a KPMG, depois dessas investigações todinhas, chega para Sérgio Moro dizendo que Lula não tem nada a ver com nada disso. Você junta essas 2 coisas, vocês vão perceber a violência que é a prisão, a condenação e a prisão de Lula. Tá? Mas, pessoal, e a derrubada de Dilma? Qual foi a participação da Lava Jato na derrubada de Dilma? Para falar sobre isso, eu vou falar em 3 momentos. Primeiro, uma reunião lá na casa do vice-presidente Michel Temer, ele, Eduardo Cunha e Aécio Neves. Isso está no livro de Bernardo Cabral de Mello, que é jornalista da Globo. O nome do livro é
1000 dias de tormenta. E ele fala dessa reunião entre esses 3 parlamentares, o vice-presidente, o presidente da Câmara e o presidente do PSDB, articulando e confabulando o que é que vai se fazer para que a Lava Jato não chegue até eles. Ok? No início do livro de Janot, ele fala que pega o processo e vê que Delcídio Amaral está tentando interferir na evolução das investigações da Lava Jato para poder colocar um delator para fora do país para não denunciar ele. Janot vê aquilo e diz, isso aqui é um caso de prisão. E vai lá, entrega a Zavascki, que era o relator do processo da Lava Jato, no Supremo. E Zavascki olha aquilo, aqui não tem conversa, aqui é prisão mesmo. E manda prender Delcídio Amaral. Lá na frente, chega nas mãos de Janot uma fita gravada com 7 horas de duração. E essa gravação estava lá. Jucá, Renan Calheiros e José Sarney. Preste atenção a isso, pessoal. Os 3 com denúncia de propina de 100 milhões de reais da Transpetro. E eles, nessa gravação, eles confabulavam, faziam um conluio de como derrubar Dilma. Porque derrubando Dilma, a Lava Jato não chegaria até ele. E antes disso tem aquela gravação de Jucá. Temos que parar com essa sangria. Já conversei com o Supremo. E o Supremo, veja vocês que violência, pessoal. O Supremo sugere que derrube Dilma primeiro para poder estancar a sangria, para parar a Lava Jato. Os 3 confabulando para derrubar Dilma. Preste atenção, compare isso com Delcídio. E os 3 com propinas de 100 milhões na Transpetro. Janot pega esse processo, leva para Zavascki. E Zavascki leva para o Supremo. E o Supremo nega sumariamente a prisão e o afastamento desses 3 parlamentares. Percebam que violência, pessoal. E aí é que é conduzido todo o processo para derrubar Dilma. Dizendo para vocês, pessoal, que no dia 10 de junho de 2016, depois de tudo isso que eu falei para vocês, se reuniram na casa de Tasso Gereissati, senador Tasso Gereissati do PSDB, em São Paulo, a cúpula do PMDB e a cúpula do PSDB. E dali saiu toda a estruturação do golpe parlamentar para derrubar Dilma. Quando chega no Congresso, eu disse para vocês, pessoal, que esse golpe foi em 3 estilos: parlamentar, midiático e judiciário. Para poder, em qualquer lugar da América Latina que se faz golpe, é preciso ter um respaldo popular, pessoal. Ou você faz uma intervenção militar, que não precisa de respaldo popular, ou então você vai ter que precisar dele. E onde é que entra a mídia? Nos 4 anos de massacre, mas essencialmente naquela manifestação na Paulista que deu 1 milhão de pessoas. Eu vi de 7 horas da manhã até o fim da tarde, nos programas da Globo, todos eles, a Globo colocou em cada capital do estado um repórter para estimular as pessoas a irem para as ruas. Esse foi o grande respaldo midiático a esse golpe que derrubou Dilma. Derrubada Dilma, o que é que a gente vai fazer com 1 ano e meio se nós temos a reforma da Previdência, se nós temos a reforma trabalhista, se nós temos o pré-sal, se nós temos a reforma tributária? Como é que nós, que estamos dando esse golpe, vamos fazer isso num 1 ano e meio? Precisamos impedir que Lula, absoluto em todas as pesquisas, não volte ao poder. Porque o poder de Lula, antes disso tudo, era quase infinito, pessoal. Lula se elegeu, se reelegeu, elegeu o pós-Dilma e depois reelegeu Dilma. Como é que esse pessoal ia colocar em prática isso? Tem uma história interessante, que eu estava em São Paulo, num curso em São Paulo, e poucos dias da votação na Câmara,
eu vi na Folha de São Paulo, no portal Folha de São Paulo, no UOL, e dizia lá que está definido que a oposição não tem parlamentares suficientes para derrubar Dilma na Câmara Federal. Mas aí, J. Carlos de Assis, um economista e jornalista, abriu a boca e botou no trombone que a Fiesp havia arrecadado uma vaquinha de 500 milhões. Inclusive, eu posso dizer para vocês que um deputado aqui de Campina Grande, que faleceu há pouco tempo, recebeu, que era do PSD, recebeu 5 milhões para essa história. Pouco tempo antes, eu havia lido uma matéria, Dilma abraçada com um bocado de parlamentares desses partidos do Centrão, fechando com ela de que não ia ter esse golpe. Foi aí que entrou os 500 milhões da Fiesp. E aí sim, na votação da Câmara, deu o que se deu. Pessoal, dizendo para vocês o seguinte, que quando eu falo Fiesp é apenas a ponta dessa estrutura toda. Na verdade, quem queria a derrubada de Dilma e a inviabilidade de Lula era a burguesia nacional. Não existe golpe nenhum na América Latina, onde quer que seja, a não ser com a participação efetiva, sempre por trás dessa burguesia da Casa Grande, pessoal. Eu gosto muito de repetir Gessé Souza. Gessé Souza disse que toda essa estrutura de poder que existe em qualquer país da América Latina, ele faz uma comparação e uma analogia com o tráfico de drogas. A burguesia é Pablo Escobar. Os parlamentares que derrubaram Dilma naquele dia, na Câmara e no Senado, são os aviãozinhos dessa estrutura do tráfico de drogas. Ele está certíssimo. Os parlamentares que produziram esse golpe, né? Na verdade, não ganham muita coisa com isso, não. Apenas notoriedade de continuar no poder. Quem sai ganhando economicamente é quem sempre tem o dinheiro nas mãos. É quem sempre concentra essa riqueza desse país nas mãos. E a partir dessa riqueza que ele dispõe, eles lançam mão dos seus tentáculos, o tentáculo parlamentar, o tentáculo jurídico, judiciário e o tentáculo midiático. Eu gosto muito de repetir isso, pessoal. Não existe nenhum caso de derrubada de poder de um político da direita pela esquerda. Por que isso não acontece? Porque a esquerda não tem o tentáculo midiático, nem tem o dinheiro no bolso. E essa é uma grande realidade, pessoal. A Lava Jato participou objetivamente, efetivamente, na derrubada de Dilma, tudo foi confabulado a partir disso aí, e principalmente inviabilizando Lula, condenando e prendendo Lula. Eu acho que já tem 15 minutos aí, né, Geri? Era isso que eu tinha para dizer para vocês, pessoal. Tá chegando ao final desse primeiro momento o seu tempo, mas aqui já surgem várias perguntas, aqui vários questionamentos, inclusive meus, né, que a gente vai trazer nesse segundo ponto, a segunda parte, né, que é a parte mais do debate mesmo, a parte para a gente aprofundar um pouco no tema. Deixa eu só incluir só uma coisinha bem rapidinho aqui. Pessoal, antes dessa reunião, no dia 10 de junho, na casa de Tasso Gereissati, bem antes disso, PMDB, veja bem, o PMDB era aliado de Dilma. PMDB e PSDB, as duas bancadas no Congresso, inviabilizaram de uma maneira definitiva o governo de Dilma. Quando a imprensa começou a bater na pouca competência de Dilma, era porque ela não podia fazer nada, pessoal. Porque os dois partidãos do Congresso não aprovavam nenhum projeto dela. Inviabilizou o seu governo. Pode seguir, gente.
Pois é, doutor Sebastião, agora a gente vai ouvir um pouquinho o professor, um jurista, né, aqui que vai conversar com a gente agora, o companheiro Agassiz de Almeida, ele que é da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, nesse momento tão difícil, né, para o judiciário brasileiro, né, e tudo mais, desde a defesa da democracia até esse pequeno núcleo aí que realmente pactua com essa ruptura. Professor Agassiz, muito bom dia para o senhor. Como é que o senhor enxerga aí esse momento? Pode ficar à vontade, tem 15 minutos aí para os seus... Bom dia, pessoal. Eu queria cumprimentar você, Geri, cumprimentar e parabenizar Sebastião pelas suas colocações. Bom dia, Mãe Tuca, e todo mundo que está assistindo a gente aqui. Eu queria agradecer o convite do Comitê Lula Livre para participar do Mutirão Digital. Realmente uma iniciativa muito importante. Nós precisamos, diuturnamente, discutir os rumos da democracia brasileira e, naturalmente, tentar compreender quais são os obstáculos postos para que a democracia brasileira avance. E um dos grandes desafios do regime democrático nos últimos anos, de fato, foi a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, eu já adianto, né, desde o ponto de vista jurídico, constitui uma completa negação e subversão do Estado democrático de direito. Desde o ponto de vista ético, se nós tomarmos a ética como o ponto de onde nós partimos para estabelecer como devemos agir com correção, agir de forma correta, é uma subversão completa também. Então, a Lava Jato é um movimento, eu diria, político, jurídico, institucional, contrário ao direito e contrário à ética. Muito bem, eu queria explicar o motivo, por que isso acontece. Vejam só. Um Estado democrático de direito tem uns pressupostos específicos. Naturalmente, a democracia que vem plantada pela Constituição de 88 é uma democracia que segue a tradição da democracia liberal, onde existem 3 poderes, independência entre os poderes, sistema de freios e contrapesos, em que um poder controla o outro. E nesse modelo de democracia, que é o nosso, o Poder Judiciário ele aparece como um ator indispensável, fundamental. O Poder Judiciário desempenha a função não apenas de resolver os problemas jurídicos das pessoas, mas também é um ator que participa desse sistema de repartição de poder, que ajuda no equilíbrio entre os poderes. E o Poder Judiciário tem certas garantias. Os membros do Poder Judiciário, por exemplo, têm certas garantias. Eles têm irredutibilidade de vencimentos, inamovibilidade. São garantias que são fundamentais para que o Poder Judiciário mantenha sua autonomia. E a autonomia do Judiciário é indispensável para que a gente tenha um Estado democrático de direito minimamente estabelecido. A grande questão é que o Estado democrático de direito ele surge na história, e a própria ideia de Constituição, ambos surgem na história com um duplo objetivo de limitar o poder político pelo direito e com o objetivo de proteger direitos fundamentais. Compreenda só, pessoal. O Estado democrático de direito, a democracia que nós conhecemos, ela está fundada sobre a ideia de proteção dos direitos fundamentais e sobre a ideia de limitação do poder político pelo direito. Naturalmente, são 2 objetivos. Nem o direito consegue limitar totalmente o poder político, nem a ideia de proteção dos direitos fundamentais, nem essa ideia se realiza completamente. Só que as instituições não têm alternativa, no modelo de Estado Democrático de Direito, que é o nosso, elas não têm alternativa a não ser seguir esses 2 objetivos, a limitação do poder político pelo direito e a proteção dos direitos fundamentais. É isso que dá sentido. É isso que, de alguma maneira, faz com que nós possamos pensar na ideia de Estado Democrático de Direito, na ideia de Constituição. Muito bem. Se a Constituição e o Estado Democrático de Direito se baseiam na limitação do poder pelo direito e na proteção dos direitos fundamentais, é fácil você concluir que a Operação Lava Jato, naturalmente, afrontou
o Estado de Direito e a Constituição. Por quê? Porque a Operação Lava Jato não seguiu a ideia de que o poder político, no caso, o poder político do próprio judiciário naquele momento, não seguiu a ideia de que o poder político tinha que ser limitado pelo direito e muito menos observou a questão da proteção dos direitos fundamentais. Ao contrário. A Operação Lava Jato, ela abriu um capítulo, ela excepcionou a ideia de Estado Democrático de Direito e ela atuou como um poder político sem limitações jurídicas e ela atuou atacando diretamente os direitos fundamentais. Eu ouvi uma passagem ontem, aliás, eu vi uma passagem de um vídeo gravado pelo ex-senador Roberto Requião, em que ele diz o seguinte, que embora a Operação Lava Jato tenha contribuído de alguma maneira para o combate à corrupção, se desviou, Então, a contribuição da Operação Lava Jato para o combate à corrupção foi matematicamente nula. Por um motivo. Pode ser que tenha José, Maria, Francisco e Roberto tenham sido condenados. Mas a Operação Lava Jato ela criou um obstáculo intransponível para o futuro combate à corrupção. É o quê? Ora, descredibilizou completamente o Poder Judiciário e o Ministério Público no que diz respeito ao combate aos crimes, por exemplo, de colarinho branco. Descredibilizou de maneira tal que você pode pensar assim, não, mas algumas pessoas foram presas, a Lava Jato funcionou no Rio, em São Paulo, tá? Isso aí é completamente inútil, porque todos nós sabemos, ou sabíamos, que a Operação Lava Jato, em razão da sua profunda ilegalidade, que ela ia ter um rebote. E o rebote está chegando. Por exemplo, está havendo um diálogo agora, no sentido de reorganizar a lei que trata da delação premiada. Então, a delação premiada, segundo discussões que estão sendo travadas em Brasília, os acordos de leniência e de colaboração premiada não serão mais firmados pelo Ministério Público, mas sim no âmbito federal, pela Advocacia Geral da União. Essa é a ideia, uma ideia que está sendo costurada. Muito bem. E o que é completamente certo, porque você dá aos órgãos que têm a pretensão de acusar o poder de também estabelecer os acordos de colaboração premiada. Quando você faz isso, você contribui para que a acusação atue livremente do jeito que ela quiser, produzindo provas ilegalmente, como aconteceu no caso brasileiro, em várias passagens diferentes. Né? Então, esse é só um exemplo. O exemplo do que vai acontecer com a colaboração premiada é bastante ilustrativo da realidade que a gente enfrenta. Mas outro detalhe. Quando você, hoje em dia, ouve falar que o Ministério Público está investigando o prefeito X, a desconfiança aparece num primeiro momento. É a primeira coisa que aparece, é a desconfiança. O desmonte da Operação Lava Jato, que não é só oportuno, mas é fundamental, da Operação Lava Jato em Curitiba, é indispensável para a democracia brasileira avançar, simboliza também o desastre que foi a própria operação. Simboliza a desconfiança, a perda de credibilidade. Ora, o Ministério Público, antes da Operação Lava Jato, era uma instituição acima de qualquer suspeito para todos os brasileiros, ou para uma maioria muito estendida de brasileiros. Hoje em dia, parte do Brasil desconfia do Ministério Público, que é terrível, em razão do Ministério Público ser uma instituição indispensável para a defesa da própria democracia, para a proteção do meio ambiente, para se garantir a defesa dos direitos dos indígenas, das crianças, dos adolescentes, enfim. Então, a Operação Lava Jato simboliza tudo isso, a negação do Estado Democrático de Direito, a negação da limitação do poder pelo direito e da proteção dos direitos fundamentais. Aspectos que nós devemos levar em consideração, que são muito importantes, estão ligados, por exemplo, àquela iniciativa jornalística do The Intercept Brasil, que ficou conhecida como a Vaza Jato. Vejam só, houve um momento
em que um dos procuradores da Operação Lava Jato discutiu, conversou sobre a ideia de, ainda em 2016, sobre a ideia de o Ministério Público lançar candidatos nos estados. De que o ideal seria que o Ministério Público tivesse candidatos ao Senado, candidatos ao governo dos estados. Isso foi lançado concretamente. Então, não é possível, esse é o grande desastre, né? É a grande tragédia. Não é possível você trazer os órgãos que, em tese, protegem ou deveriam proteger os direitos e a própria ideia de sociedade plasmada na Constituição. Você não pode trazer esses órgãos para o debate político. Porque o debate político é um debate de confrontação de ideias. Você não pode trazer os órgãos, você não pode permitir que esses órgãos invadam a esfera política. E eles atuaram como um partido político. E o pior, não é só um partido político. Eles atuaram como um partido político completamente desvencilhado do direito. Atuaram como um partido político numa partida de vale tudo. Então, utilizaram os instrumentos que o direito oferece de forma ilegal, de forma criminosa, utilizaram os instrumentos do direito para alcançar seus próprios objetivos. Assim é muito bom. Por exemplo, eu sou candidato a prefeito de João Pessoa, sou candidato a governador da Paraíba, e tenho um adversário que está mais bem colocado do que eu. Aí eu pego esse adversário e mando prender. Assim é muito bom. Assim todo mundo ganha. Então, toda essa arapuca armada pela Operação Lava Jato, que já veio à tona há muito tempo, está finalmente começando a ser desbaratada, né? Está começando a ser desmoralizada e desmontada. E é fundamental. Claro, você vai me dizer o seguinte, você pode dizer assim, mas o procurador Augusto Aras é um camarada ligado ao governo Bolsonaro, é um camarada que pratica todo tipo de ilegalidade, que não tem ética, que não sei o quê. Bom, não precisamos discutir esse aspecto. Agora, a questão dele em relação à Lava Jato é uma questão completa, a posição dele é completamente adequada àquilo que o direito determina. Olha, hoje saiu está circulando nas redes a ideia de que o procurador Dallagnol não era o promotor natural para atuar nos casos da Lava Jato. O que é isso? Não era o promotor apontado pela lei. O primeiro procurador, aí eu estou só repercutindo aqui. O primeiro procurador, em tese, não teria se adequado às ideias de Moro, foi alijado do processo. Os processos do ex-presidente Lula, o que até hoje, né, todos nós sabemos, né, até hoje, não foi esclarecido para as pessoas, para a sociedade brasileira como um todo, o que é que um processo que versa sobre um apartamento no interior de São Paulo foi fazer no Paraná. Até hoje, a sociedade brasileira não entende o motivo, mas compreende o motivo. O motivo foi picaretagem judicial, foi armação jurídica, foi enganação institucional. Para isso que nós hoje conhecemos como Partido da Lava Jato. Então, é fundamental que a gente tenha em mente, que a gente compreenda, que a Operação Lava Jato não tem absolutamente nada a ver com o Ministério Público, com o Poder Judiciário. Nada. Não tem nada a ver com a compreensão que nós temos que fazer do Ministério Público e do Poder Judiciário. A Operação Lava Jato, o ministro Gilmar Mendes já disse, foi uma organização criminosa para investigar pessoas, e o procurador Augusto Aras disse que era uma caixa de segredos para chantagem e extorsão. E é óbvio que foi isso que aconteceu. Está na cara. Você não lembra, não, todas as vezes que a esquerda se mobilizava de alguma maneira no país, aparecia a Operação Lava Jato com algum detalhe novo de uma delação de A, B ou C. Todas as vezes. Então, essas pessoas... Não se trata aqui por exemplo, não, é fundamental afastar não sei quem da frente da Lava Jato. Não.
A Operação Lava Jato não pode mais existir. Ela é uma negação de tudo que representa a democracia, o Estado Democrático de Direito, né? E os direitos fundamentais. Ela tem que ser exterminada enquanto operação, enquanto força-tarefa. Isso não pode acontecer. E esse passo nós temos que dar como sociedade. Se a gente quiser combater a corrupção, limitar o poder político pelo direito, proteger os direitos fundamentais, nós teremos, em primeiro lugar, e é uma questão que as circunstâncias históricas apontaram para nós, né? Nós temos, em primeiro lugar, que eliminar esse câncer que é a Operação Lava Jato. É isso aí. Eu queria terminar aqui essa minha breve fala com uma frase de Mãe Tuca que eu gostei muito, que eu achei muito legal. Uma briga tem um final, a luta não tem fim. Gente, é isso aí, vamos debater. Forte abraço. Eu acho que essa é a principal diferença, inclusive, né, entre esses dois pontos, né, entre luta e briga, entre luta e disputa, né? A briga ela chega ao fim e a luta ela continua porque a pauta vai mudando e tudo vai mudando. A gente vai entrando na parte onde a gente vai... Deixa eu só colocar, só bem rapidinho, um segundo. Certo, doutor, pode ficar à vontade. Quando a H6 fala de Dallagnol, chega para lá, né? Chega lá na Lava Jato sem saber por que aquilo. O Rodrigo Janot, o livro de Rodrigo Janot é a memória de tudo que ele passou na Lava Jato, tá certo? E ele, quando chega lá, ele faz um comentário no livro que achou muito esquisito. Por que é que Pedro Soares, que era o procurador que ia tocar a Lava Jato, de repente ele mesmo pede para sair. Ninguém sabe por quê, ele não explica por quê. Ele pede para sair e chega Dallagnol lá. E esse Dallagnol, pessoal, tem que relembrar isso aqui nesse programa. Não pode deixar de ser isso. Não. Eu não concluí o que eu falei naquela entrevista deles de Janot com os procuradores. Quando os procuradores saem da discussão com Janot não abre mão daquilo que ele já tinha estabelecido, até porque não existia respaldo para aquilo, é quando o Dallagnol volta, convoca a imprensa todinha, faz aquele PowerPoint, colocando Lula como chefe supremo dos desvios éticos que houveram na Petrobras. E aí eu pergunto, como é que um presidente do Brasil, com todo o poder que Lula tem, chefe da operação, lá na maior empresa brasileira, na maior do mundo, e quando Moro indisponibiliza os bens de Lula, está lá, 2 carros usados, investigaram tudo, viu, pessoal? Foram no exterior, não encontraram um dólar no exterior, investigaram tudo e encontraram apenas 2 carros usados, 2 apartamentos em São Bernardo, 5 milhões na poupança, 600 mil numa conta corrente. O presidente de maior poder que já existiu nesse país, ele sendo chefe de uma quadrilha na Petrobras, e só tem isso. E passou-se 2 anos e meio investigando, não encontraram absolutamente nada. Isso sem falar, doutor Sebastião, que o professor falava da questão do caso do triplex, né? É importante destacar também que agora, no ano de 2019, a companheira Marisa ganhou na Justiça de São Paulo tudo aquilo que alegava nos autos de defesa do presidente Lula, né? Eles realmente pediam de volta o dinheiro, os valores que em um primeiro momento teriam sido pagos como entrada nesse apartamento e depois desistido da compra, do jeito que a defesa alegou em todo o processo. Então, não só não faz sentido que ele esteja em Curitiba, como não faz sentido ele existir, porque foi um caso de lesão, foi um caso do consumidor ser lesado por uma construtora e não o contrário, nada relacionado a outros casos de licitações, por exemplo, como alega a decisão final, né, para acusar Lula por um crime indeterminado, né, que depois aí o professor H6 pode entrar melhor aí, o que é crime indeterminado, né? Mas, o mais interessante dessa história toda, e mais grave que eu acho, é que Moro fala lá no processo dele de uma reforma nesse triplex. Primeiro, o pessoal do sem-teto vai lá e diz que não tem reforma. Mas o pessoal foi vasculhar a coisa e viram que Moro se baseou nas notas fiscais
que foram adquiridas para poder fazer essa reforma. Notas fiscais de Curitiba. Como se o material fosse comprado em Curitiba. Para ir para São Paulo, né? Como se São Paulo não tivesse insumo. Que violência um negócio desse. Pois é. A gente vai avançar para essa parte do debate, vai avançando para isso. Eu queria só ler os comentários do pessoal que está acompanhando a gente. Já na primeira fala, né, a fala da mãe Tuca, o companheiro Natanael Nunes comentou aqui que essa mensagem me fortaleceu. Ele se encheu de esperança aí com a mensagem positiva. Companheira Miriam Maria manda um bom dia para todos e todas. Companheira Célia Andrade está aqui com a gente também acompanhando, né? Célia, que faz parte aí da coordenação do Comitê Lula Livre, é um comitê suprapartidário, né? E é quem mantém e quem organiza toda a campanha Lula Livre. Também tem gente de outros partidos envolvidos. E, claro, o PT, por ser o partido também de Lula, também faz parte desse comitê, né? E por isso que a gente dá essa força e esse apoio para reverberar cada vez mais a mensagem. Mas o comitê é um comitê suprapartidário, é um comitê que é composto principalmente até por outros órgãos, como a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, como o Coletivo Amigos da Democracia também, que também tem cadeira, também participa do Comitê Lula Livre. A gente também tem comentários no YouTube, inclusive do próprio canal Lula Livre. Acabei de ver esse aqui, o canal Lula Livre está parabenizando aqui o Comitê Lula Livre da Paraíba, o PT da Paraíba, por esse momento, né? A companheira Célia Silva está nos acompanhando aqui também, mandando um alô, mandando um bom dia. Companheira Lenira Alves está mandando aqui uma belíssima fala a todos, e todas também, né? Companheira Rita de Cássia também está falando aqui, ó, Mutirão Digital Lula Livre Paraíba, parabéns por debater esse tema. Lava Jato atentou contra a democracia do Brasil e crime de lesa pátria. Eu acredito que ela queria dizer que cometeu, né? Crime de lesa pátria. Hugo Ponce de Leão Porto está mandando um abraço aqui ao amigo Agassiz. E a gente vai se aproximando aqui agora, chegando nessa parte do debate. Doutor Sebastião, eu queria começar com o senhor, trazendo porque a pandemia nesse momento, né? Isso aí é um questionamento nosso mesmo aqui, nossa equipe. A pandemia está trazendo um questionamento e, junto com eles, uma teoria da conspiração que está sendo reverberada aí pelo bolsonarismo o tempo todo, de que tudo isso é uma criação da China para atacar, para dominar o mercado global, né? Essa coisa de dominação mundial, essa coisa megalomaníaca. Mas o que a gente vê, na verdade, é o contrário. O que a gente vê é uma sequência de golpes, principalmente na América Latina. A gente vê golpes sucessivos na África, no Oriente Médio. A gente vê isso em toda essa década, né, de 2010 para cá. E a gente vê que ele tem uma certa dominância de uma outra potência mundial. Eu queria saber do senhor, se o senhor avalia que em algum momento está existindo aí uma nova Operação Condor, né, que é aquela fase que implantou as ditaduras militares entre a década de 60 e de 70. É uma nova Operação Condor que está acontecendo aí para que o mundo, pelo menos o Ocidente, esteja alinhado com essa potência que fala inglês? Primeiro, vou falar o seguinte. Algum tempo atrás, a gente fez uma live aqui e a gente começou a discutir, que eu acho muito importante falar isso agora, né? Com toda a experiência que nós temos dos americanos centralizando o mundo ocidental, os americanos conduzindo, estimulando e participando de golpes na América Latina. A geopolítica latino-americana hoje está muito ligada ao que aconteceu nos Estados Unidos. E a nossa preocupação agora é até onde a extrema-direita americana, se é que vai vencer essas eleições, que é muito difícil, né? Tem uma goleada muito grande do democrata lá. Mas como é que vai ficar o tabuleiro latino-americano, do ponto de vista político, com a chegada do Partido Democrático lá nos Estados Unidos? Tá? O que é que vai acontecer no sentido de que, se você associar isso, né, a performance da China, né, o militarismo da Rússia crescendo,
crescente, né? O que é que a gente pode pensar e esperar disso tudo? Uma derrubada da extrema-direita nos Estados Unidos, né? A força econômica da China, que aqui a 10, 15 anos deve superar os Estados Unidos, e o militarismo russo. Né? Junto essas coisas aí, a gente vai ter que torcer e acreditar com muita força de que a gente vai ver uma reformulação desse tabuleiro da geopolítica da América Latina. A Venezuela, pessoal, se você pegar o exemplo do Iraque, hoje a gente sabe que a participação e a determinação dos Estados Unidos para invadir o Iraque era tão somente o petróleo que estava lá no subsolo. A Venezuela é a cara do Iraque, pessoal. E a intenção, inclusive já houve uma tentativa de golpe, e está se configurando uma outra que você acabou de falar, mas que eu acredito que com a derrubada dessa extrema-direita e a chegada do Partido Democrata vai haver uma certa reversão nesse clima que está existindo hoje. Essa é a minha opinião. Né? Agora, dizendo para vocês o seguinte, que algum tempo atrás, pessoal, não sei se vocês estão lembrados, a gente achava que o neoliberalismo estava começando a perder espaço. Né? E aqui na América Latina a gente viu isso com muita consistência. Nós tivemos o governo de esquerda lá de Zelaya, em Honduras, de Lugo, no Paraguai, nós tínhamos o Chile, nós tínhamos o Equador, né? Nós tínhamos a Venezuela. E o que é que acontece quando esse pessoal chega no poder? Eles começam a trabalhar as camadas mais carentes, mais vulneráveis da população, que é a grande maioria. Termina esse pessoal se tornando imbatível. Hugo Chávez, Evo Morales, Lula. E por isso que eles têm que ser derrubados, porque a direita não consegue democraticamente vencer esse pessoal. Conquistou essa base da pirâmide a partir dos suas propostas, seus projetos de governo. E, pessoal, a gente vai torcer muito para que o Biden ganhe lá nos Estados Unidos, porque essa loucura de Trump, se brincar, é pior do que Bolsonaro aqui. É muito mais prejudicial para o mundo inteiro e essencialmente para a nossa América Latina. É uma escala global também, né, doutor Sebastião? O que é promovido lá acontece, é reverberado no mundo inteiro e a gente sente também o viés futuros, que é como o viés democrático, como o viés econômico, né? Exatamente, é isso que eu estou dizendo. A gente torcer muito para que aquele louco saia lá da presidência dos Estados Unidos, né? Porque isso é muito ruim para o mundo inteiro, até por uma questão de pacificação do mundo, né? Um louco desse, a qualquer momento, pode desencadear uma terceira guerra mundial. Com certeza. Professor Agassiz, avançando no debate, claro, eu vou abrir espaço para que o senhor, obviamente, comente essa primeira pergunta, né? Eu percebi que o senhor gostou bastante da colocação, né? Mas existe uma confusão, principalmente quando a gente remota outros períodos ditatoriais do Brasil, que é sobre a votação, né? É aquela grande pergunta, né? Como é que é uma ditadura se tem votação? Hoje a gente tem votação, mas a gente percebe que essa falta de respeito entre os poderes acaba limitando o poder de voto da população, acaba delimitando. Isso também pode ser considerado uma espécie de ditadura, uma ruptura desse Estado democrático de direito? Como é que o senhor avalia isso? Olha, Gério, essa sua pergunta é fundamental, né? E em torno dela tem muita gente pensando no mundo inteiro, que esse não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, né? Bom, em primeiro lugar, é óbvio que uma ditadura pode se implantar a partir da democracia. A gente não precisa nem se esforçar muito para entender isso. Os nazistas chegaram ao poder na Alemanha através do voto. Então você pode chegar ao poder e, uma vez no poder, utilizando as armas da democracia, eliminar a própria democracia. Já aconteceu, e no Brasil de hoje não está acontecendo exatamente assim, porque a polarização política no país mantém um
uma frente de resistência permanente, tem um percentual da população brasileira que não aceita, e esse percentual desequilibra as regras do jogo, impedindo que o autoritarismo se implante de forma definitiva no país. Mas qual é o grande problema? Veja só. Quando a gente fala numa democracia, nos moldes, como nós compreendemos a democracia brasileira, a gente tem que analisar a democracia a partir da Constituição. Porque é a Constituição, por exemplo, que cria o calendário eleitoral, que determina o tempo de duração dos mandatos. Então, a democracia enfrenta o momento eleitoral periodicamente. Esse momento é indispensável para que as pessoas possam se manifestar. E a democracia vive das manifestações das pessoas. Mas, ao lado do calendário eleitoral, nós temos a participação política. Então, por exemplo, na medida em que cada um de nós pode usar a liberdade de expressão, de manifestar sua posição política, a partir do momento em que nós... Claro, a pandemia é algo que a gente não deve considerar para a compreensão da democracia, mas quando nós podemos fazer uma passeata, abrir faixas na rua, a partir do momento que a gente pode mandar uma carta, um e-mail, um tweet para o nosso representante, tudo isso é democracia. Então, o momento eleitoral, ele tem que conviver com as outras dimensões que a democracia tem na Constituição. Então, você não pode apenas considerar o momento eleitoral. Você tem que considerar o momento eleitoral e as outras garantias e direitos fundamentais. Então, o que acontece, por exemplo, no atual governo Bolsonaro, é que nós temos um momento eleitoral que foi nitidamente fraudulento, e aí nós estamos diante, não se trata só de covardia, o ex-presidente Lula disse que o Supremo se acovardou em relação ao modo como agiu durante o impeachment, ou golpe, de 2016. É pior do que isso. Se trata de uma verdadeira canalice. Covardia e canalice. A Justiça Eleitoral tem nas mãos, ou teria nas mãos, a prerrogativa de caçar completamente, de eliminar o momento eleitoral de 2018, porque ele foi completamente fraudulento. Então, eu digo a você uma coisa, e já volto para a pergunta. Rapaz, de que adianta você ser ministro ou ministra do Tribunal Superior Eleitoral ou de qualquer outro tribunal se você não tiver coragem? Se você não tiver coragem de aplicar o direito, de que serve isso? Para que serve isso? Você é ministro e não tem coragem, a coragem de aplicar o direito. A coragem de aplicar o direito que o camarada que está andando de bicicleta na rua agora, que o surfista, que o trabalhador, que o empresário, que qualquer pessoa sabe que é óbvio que as eleições de 2018 foram roubadas. Aí eu ainda vou insistir nisso e volto à pergunta. Não é humilhação minha, não. Quando você vai para o YouTube, você coloca, tem lá o dono da van e outro pateta lá que ajudou a financiar a campanha de Bolsonaro, em que eles falam, dizem, olha, gente, vamos acabar com a eleição do primeiro turno, porque a gente não aguenta mais gastar. Todos nós sabemos o que aconteceu. Então, esse momento eleitoral ele é inexistente, não tem nenhum valor, ele é completamente inviável desde o ponto de vista jurídico. A gente precisa, naturalmente, que o Poder Judiciário faça a sua parte. Que o Poder Judiciário não tenha medo. Se você é membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, e tem medo, vá fazer outra coisa. Se tiver medo, vá trabalhar noutra área. Não é essa a sua área. É preciso coragem para aplicar o direito. Voltando, então. A questão eleitoral, ela é apenas uma dimensão. Hoje em dia, no Brasil, nós temos um ataque sistemático, orquestrado, contra os direitos fundamentais. O direito a um livre ambiente protegido, o direito à dignidade humana. Nós temos um ataque sistemático contra os direitos fundamentais. E é óbvio que uma democracia não pode admitir esses ataques. Não pode admitir. Porque se a Constituição e as instituições aceitarem esses ataques, estão aceitando a negação de si própria. Estão aceitando
a ausência de instituições e a ausência de uma Constituição. Então, concluindo, a gente tem que conjugar a vontade popular existente nas eleições com os direitos fundamentais que a Constituição prevê. Esses dois elementos são indispensáveis. Eles têm que caminhar juntos. Se eles não caminharem juntos, a gente não está numa verdadeira democracia ou num verdadeiro Estado democrático de direito. E até é importante também destacar, professor, que até para se advogar também é preciso ter coragem, né? Desde sem dúvida. O princípio do direito começa nisso, né? Os advogados, as advogadas precisam ter muita coragem também para seguir, né, na atuação do direito, logo da base, logo do começo, acreditar naquilo que se faz. A gente tem uma pergunta aqui, que eu acho que é mais ou menos aquilo que eu trouxe no primeiro momento, e eu vou abrir para que vocês dois possam responder. É uma pergunta do Armando Ataíde Ribeiro, que ele pergunta o seguinte: como os palestrantes veem a influência do Departamento de Justiça americano na Lava Jato, né? Como é que vocês avaliam isso? E eu trago uma outra pergunta, também que é nossa, né, daqui do próprio comitê, é se há esperança na anulação dos julgamentos contra o presidente Lula, se a gente pode realmente esperar algo positivo nesse cenário. Eu vou começar com o doutor Sebastião, para a gente seguindo essa sequência, mas aí o professor Agassiz também fica com as mesmas perguntas num segundo momento. Pode ficar à vontade, doutor Sebastião. Primeiro, eu ia dizer que a mídia, né, há pouco tempo, colocou bem em evidência a participação do FBI dentro da condução da Lava Jato. Isso ficou muito claro. Mas eu acho que o mais contundente, que mais ratifica isso, é exatamente o subprocurador do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, chamado Kenneth Blanco, numa palestra chamada Diálogos Interamericanos. Ele, depois de conversar muito, de elogiar muito a Operação Lava Jato, ele termina dizendo que nunca na história dos dois países houve uma parceria tão efetiva e tão produtiva quanto essa entre o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a Lava Jato. E que a coisa foi tão produtiva que nós conseguimos condenar Luiz Inácio Lula da Silva. Isso para todo mundo vir lá, não pediu segredo a ninguém. Né? Isso, existe um sentimento de posse também, né? Um sentimento de posse, né? Em torno da condenação, exatamente. Né? Exatamente. Mas isso é uma coisa muito corriqueira na América Latina, a interferência dos Estados Unidos, desde as ditaduras de 64, 70 para cá, que eles interferem objetivamente em tudo que existe de golpe aqui na América Latina. Isso está claríssimo, né? Deixa eu só colocar duas coisinhas que eu esqueci de falar na minha explanação. Na delação de Léo Pinheiro, da OAS, né, que foi quem delatou Lula, no primeiro momento, ele é chamado a fazer essa delação contra Lula. E ele nega qualquer participação de Lula nessa história toda, no triplex. Né? Algum tempo depois, os procuradores não se convencem, nem colocam em prática aquilo que ele disse, trazem ele de volta e prometem a ele uma redução consistente, substancial da pena dele. E ele diz o seguinte: foi-me dito que, preste atenção, ele não delata e nem define o delator. Mesmo com isso na mão, esses procuradores tocaram esse projeto e deu no que deu. Outra coisa que eu queria colocar também, bem rapidinho aqui para vocês, é o seguinte, veja bem, o TRF4, quando foi julgar Lula, ele deu uma goleada de 3-0 e tirou 9 anos de Moro para 12 anos que eles fizeram. Ok? Deixa eu só que vocês comparem isso aqui com os 20 bilhões que foi surrupiado do Conselho Administrativo dos Recursos Federais, que é uma coisa da Receita, né? Foram 20 bilhões surrupiados. Estava lá, além da Rede Globo lá do Rio Grande do Sul, estava o Banco Itaú e o Banco Bradesco envolvidos até o pescoço nisso aí.
E o presidente do Itaú e o presidente do Bradesco foram julgados no TRF1, no Rio de Janeiro. Um ganhou de 2-1 e outro deu uma goleada de 3-0. Resultado, todos eles foram absolvidos. Compara aí um triplex de Lula de 2 milhões, que está no nome da OAS, com 20 bilhões surrupiados do dinheiro público. E esse pessoal foi totalmente absolvido. Só isso. Pode seguir. Pois é, vai ficando cada vez mais, à medida que a gente vai falando, parece que vai ficando cada vez mais claro, né? Então a gente vai tendo alguns starts assim na cabeça, as memórias vêm à tona, né? De todo o passo a passo do que aconteceu no processo em toda a Lava Jato, né? É muito forte você imaginar que uma pessoa recebe benefícios só para falar que ouviu dizer que alguém teria dito a uma outra pessoa aquilo ali. E uma condenação se pauta inteiramente sobre isso. Né? Uma condenação judicial, o tamanho do absurdo é esse mesmo, é uma condenação judicial pautada nisso, né? E a gente quer saber se existe esse dinheiro, onde é que ele foi, quem movimentou, quem trouxe, quem foi lá buscar, o que é que associa aquele dinheiro aquela figura em questão. A gente quer saber disso, a gente precisa disso. Todo mundo precisa disso. Nós tivemos aí também na própria Lava Jato cheques nominais a políticos destinados para ser pago como propina, como valores de propina. E esses políticos estão todos soltos, estão por aí fazendo, inclusive alguns com mandatos, com direitos políticos vigentes. Enquanto o presidente Lula, que não existe nenhuma prova concreta sobre ele, a não ser ouvir falar e ouvir dizer que tem os direitos políticos aí cerceados nesse momento, né? Mas, professor, vamos trazer uma mensagem positiva, porque a gente começou tão positivo também, né? E já está entrando mais nessa parte negativa aí, mostrando esses problemas. Claro que não é nosso, né? O negativo não é nosso. O negativo é o que a gente está apontando. Vamos falar agora de algo positivo. Existe esperança na anulação dos processos contra Lula? Existe. Existe esperança por um motivo. Quem é do mundo jurídico e atua com o mínimo de seriedade já sabe que o processo que os processos são completamente nulos em razão da total ausência de imparcialidade. Então, não é nem necessário entrar no mérito, analisar nada. Todo mundo já sabe disso. Agora, existe uma conjuntura política que tem a ver com a própria composição do Supremo Tribunal Federal e o fato de o ministro Gilmar Mendes ter pedido para julgar o processo sobre anulação após a pandemia demonstra que Gilmar já observou, porque ele é nitidamente a favor da anulação. Só pedir um minutinho, H6, porque o seu áudio ficou... automaticamente ficou mudo. Chegou. Pode continuar, desculpa interromper. Melhorou agora? Pronto. Então, o ministro Gilmar Mendes, que é visivelmente a favor da anulação do processo, pediu para que o processo, sugeriu que o processo fosse votado após a pandemia. Naturalmente, ele sabe que se o julgamento for no escuro, quer dizer, se o julgamento ocorrer numa sessão virtual, pode ser que a canalice se imponha sobre o direito. Então é necessária publicidade para que essa anulação seja construída. Eu acredito que essa anulação vai ocorrer, porque é um nível de desmoralização, é um nível de negação do direito tão intenso H6, que essas combinações não têm condições de persistir. H6, deixa eu só falar bem rapidinho. Na suspensão de Moura que vai ser julgada, é isso? Não é exatamente. Essa anulação do processo ela ocorre porque a parcialidade do juiz torna o ato decisório nulo. Então, naturalmente, a posição de Sérgio Moro ficou completamente comprometida depois de 2018, depois da Vaza Jato, depois que ele assumiu o Ministério da Justiça, enfim.
Tem 1000 fatos aí demonstrando que ele atuou realmente com uma finalidade alheia ao direito, uma finalidade política e de persecução em relação ao Partido dos Trabalhadores. E isso contamina as decisões, não apenas que ele tomou, mas a própria juíza que decidiu no caso do Cid de Atibaia está contaminada pelo meu problema. Então, o Supremo vai decidir se houve ou não imparcialidade. É óbvio que houve, que não existiu imparcialidade, todo mundo sabe disso. Mas o Supremo também tem sua composição política. O Supremo também tem uma ala lavajatista que está em decadência agora. Por quê? Porque agora o lavajatismo é como o toque de Midas ao contrário. Se você toca nele, a sua mão apodrece e cai. Então, ainda tem membros do Ministério Público lavajatistas. Houve uma discussão ontem entre o Procurador-Geral da República e um Subprocurador-Geral da República, estando o Subprocurador-Geral na posição de lavajatista oficial, defendendo as forças-tarefas e todas essas atrocidades que o lavajatismo produziu no Brasil. No entanto, é uma posição residual. Desde o ponto de vista político, a Operação Lava Jato está sendo destruída pelo seu modus operandi, pela sua forma de atuação criminosa e, portanto, contrária ao direito e à ética. Eu acho que o Brasil tem, sim, que acreditar na possibilidade de anulação dos processos nos quais o ex-presidente Lula foi condenado, sem dúvida nenhuma. Bem, pessoal, a gente está chegando já em nossa reta final, já estamos passando por aqui mais de 1h30, né, conversando com vocês aqui, conversando com nossos convidados, conversando com o pessoal de casa também. Companheiro Ronildo Bezerra está no Facebook dizendo que roubaram o nosso direito de viver, mandando um bom dia para todo mundo. Companheira Célia Andrade está aqui de novo, roubaram o nosso direito de ser feliz, realmente. Realmente, eu tenho percebido isso, inclusive, a gente anda por aí, a gente percebe o quanto as pessoas estão mais amargas, né? Enquanto a alegria é bem mais limitada, está todo mundo muito inserido num debate que não é político, é um debate de ódio mesmo, que se baseia na política, mas é um debate de ódio. Onde a gente vai, é o que a gente encontra, né? Companheira Maria das Neves está mandando aqui alô também. Companheira Cleide Fontes precisou sair, mas voltou e está aqui com a gente acompanhando o debate. No YouTube também tem muita gente. Companheiro Rodrigo Soares está falando aqui, ó. O desgoverno Bolsonaro ganhou a eleição com uma máquina de fake news e ancora seu governo numa indústria de fake news, que vem sendo denunciada por vários setores da sociedade. É isso mesmo. É isso mesmo. E a gente tem visto hoje que esse castelo de cartas está prestes a desmoronar, né? Mas aí vem uma pergunta, companheira Dorgiane Márcia manda bom dia, companheiro Hamilton Lima elogia o evento, companheira Maria Alessandra também, Maria Alessandra Chianca está participando aqui, né? Desde o início foi totalmente parcial e com o único objetivo de prender Lula, comentando sobre a Lava Jato. Mas aí tem a pergunta do Hugo Ponce Leon, se vocês acreditam que a Procuradoria-Geral da República poderá denunciar Bolsonaro por algum desses crimes que tem cometido em algum momento, né? Eu vou passar essa pergunta para vocês e já deixo o espaço aberto para as considerações finais também. Então, responda essa pergunta. É possível que se faça justiça nesse sentido contra os crimes cometidos por Bolsonaro? E, claro, fiquem à vontade também para as considerações finais, já às 11h40 da manhã, já chegando no final do nosso encontro. Doutor Sebastião, pode ficar à vontade. Não é bem minha área, não, mas eu quero dizer apenas do ponto de vista político, para mim é inviável isso aí, porque enquanto Aras estiver lá na PGR, eu acho praticamente impossível qualquer coisa mais concreta nesse sentido, porque o Aras ele não tem assim, a preocupação de demonstrar que é imparcial em relação a Bolsonaro. Não. Ele nunca demonstrou isso. Né? E em se tratando de PGR para iniciar um trabalho desse tipo, eu acho muito difícil, na minha opinião. Eu acho que o meu amigo Agassiz pode falar isso com mais consistência. Agassiz. Não há a menor possibilidade de que isso venha a acontecer.
não há a menor possibilidade de que o procurador Augusto Aras venha denunciar o presidente Jair Bolsonaro. Praticamente seria necessário cair uma bomba nuclear em Brasília, destruir o Distrito Federal e alterar desse modo o quadro para que a gente possa esperar uma posição diferente. Não tem a menor possibilidade. A gente vê que o procurador Augusto Aras é 100% aliado ao bolsonarismo. Né? Nós não temos nenhuma ilusão em relação a isso. E um detalhe interessante é o seguinte: ontem, o procurador, o deputado Eduardo Bolsonaro desqualificou um deputado paraibano. Ontem ou antes de ontem, disse que o deputado era pau de arara, favelado, não sei o que e tal. Enfim. Aí algumas pessoas me perguntaram: isso é crime de racismo? É preconceito em razão da procedência nacional. É racismo e a pena é de 1 ano a 3 anos de reclusão. E o deputado vai ser condenado? Ele vai ser denunciado? Não, eu descompreenda. O momento, esse crime prescreve em 8 anos. Então, o camarada pode ser denunciado hoje, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos. Então, hoje não é o momento para se pensar na denúncia do deputado Eduardo Bolsonaro. Por que não? Porque o pai dele é presidente da República. Porque o Poder Judiciário e o Ministério Público são essencialmente bolsonaristas, em sua grande maioria. Mas daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, a gente não sabe. No que diz respeito ao procurador Augusto Aras, no momento que nós vivemos hoje, é completamente inviável qualquer tipo de expectativa em relação à denúncia de Bolsonaro por crimes praticados por ele. Eu queria me despedir agradecendo, né, o convite, agradecendo a companhia aqui de Gerry, de Sebastião, a energia extremamente positiva e libertária que Mantuca jogou sobre nós no início da live. Mas eu queria comentar no final, antes de efetivamente encerrar, eu queria comentar um detalhe que você, Gerry, colocou, né? A questão da condenação de Lula por crime indeterminado, né? Fatos indeterminados. Não existe possibilidade, não é possível condenar alguém por um fato indeterminado. Não há como isso acontecer. Além disso, não é que seja apenas uma construção jurídica delicada. Não, é uma excrescência. Você acusar alguém de ter recebido como benefício um imóvel, uma vez tendo como cenário a inexistência de transferência de propriedade do imóvel. Ora, como é que eu me beneficiei pelo recebimento de um imóvel se o imóvel nunca foi transferido para o meu nome? Isso não existe. Nunca foi seu de direito, né? Nunca foi seu nunca de foi fato, meu. não, Nunca foi meu. Porque a propriedade é diferente de um livro, a propriedade é diferente de um ventilador, de uma caneta. Para que a propriedade se transferir, é indispensável que haja transferência do domínio e só ocorre lá no cartório. Então, como é que alguém recebeu algo que não é seu? Então, você pode criar todo tipo de construção, de artifício, para tentar justificar isso. Mas, no final, você esbarra na realidade. A realidade é, Léo Pinheiro é a única totalmente interessado no resultado do julgamento, porque teve sua pena brutalmente diminuída. Léo Pinheiro é o único elemento que depõe contra o ex-presidente Lula no caso do triplex. E depõe negativamente porque ele mentiu. E eu sou das poucas pessoas no Brasil que teve coragem de ler aquela palhaçada de ponta cabeça. Então eu li a sentença do juiz Sérgio Moro inteira. Li, estudei, analisei. Eu me sinto um pouco idiotizado por conta disso, porque eu perdi muito tempo da minha vida, horas da minha vida, lendo uma peça jurídica da mais baixa categoria, uma agressão a tudo aquilo que nós estudamos, uma agressão a tudo aquilo que nós compreendemos, para no final
o ex-presidente Lula ser condenado por fatos indeterminados. E o TRF4, a turma, a Câmara, que confirmou a condenação de Moro e que aumentou a condenação do ex-presidente Lula, hoje o tribunal, a Câmara da vergonha nacional. Atuaram como verdadeiros canalhas. É impressionante, porque compreenda a situação. Eles estavam superiores, eles eram e são superiores desde o ponto de vista jurisdicional à 13ª Vara de Curitiba. Mas aí você consorciou dois elementos. Primeiro, a covardia, que é brutal, e depois o elitismo conservador que contamina essa turma do tribunal. Eles gostaram. Eles se divertiram com a condenação do ex-presidente Lula. Bastava você olhar para a cara do desembargador no momento da decisão, no momento da leitura dos votos. Eles se regozijaram, porque estavam, naquele momento, condenando um projeto de emancipação popular do Brasil. Eles estavam condenando a ideia que cada um de nós tem de que o país pode avançar. E pode avançar com justiça social. Era isso que eles estavam condenando. Eles estavam condenando o nosso futuro, porque eles acreditam nisso, eles acreditam na senzala, eles acreditam nessa visão classista e nojenta que impera na elite brasileira. Então, dizer, quando o ex-ministro Sérgio Moro diz que a decisão foi confirmada, não sei o quê, não vale absolutamente nada. Nada. Foi uma confirmação vergonhosa, foi tudo tramado, foi tudo manipulado. O tempo do processo. Não existe uma sentença de 200 páginas, de 200 e tantas páginas, 300 e tantas páginas, que ser confirmada por um voto de 500 páginas em tão pouco tempo. Foi tudo manipulado. Então, com isso, fazendo essa denúncia, eu me despeço de você que esteve acompanhando aqui a live e agradeço a possibilidade de poder dizer o que eu penso sobre a covardia, a canalice e a atuação criminosa que recaiu sobre a Constituição e sobre o direito brasileiro. Constituição, direito e democracia, nós temos que lutar para defender. Temos que nos expor. Temos que abrir a boca e não deixar que as barbaridades se imponham. É isso aí. Saudações democráticas para todos e para todas que estiveram assistindo a gente. É isso aí. Valeu. Eu percebo muito, professor, que a sua indignação também é a indignação de vários outros trabalhadores e trabalhadoras, né, que entendem o que é a democracia e o que é o Estado democrático de direito. Né? Como jornalista, inclusive no período de julgamento, no período que se construía a narrativa contrária ao presidente Lula, né, eu estava na TV UFPB, né, fazendo matérias junto com a TV Brasil, né, eu era repórter também da TV Brasil, aqui em João Pessoa, e era muito estranho, era muito duro também para alguém que era tão jovem e chegando na profissão naquele momento, né, a gente se deparar com outros profissionais que simplesmente reverberavam informações sem pensar de onde vinham, sem pensar por que vinham, sem estudar de fato o que estava em mãos, né? E a gente denunciava, essa condenação aí não está sendo certa, isso aí não está sendo certo, isso aí não está sendo certo, esse espetáculo não está sendo certo, essa condução não está sendo certa, e parece que a gente gritava aos ventos, né? Parece que realmente ninguém dava ouvidos naquele momento, e hoje a gente percebe que esse coro ganha força, né? A gente percebe que a gente não está só, e a gente percebe que cada vez mais pessoas estão indignadas com o que acontece no Brasil, não só em relação ao ex-presidente Lula, a gente vê casos aqui na Paraíba, vê casos no Rio de Janeiro, vê casos em São Paulo também de prisões injustas em várias searas de cidadãos e cidadãs brasileiros e brasileiras cerceados por essa também um outro ponto que a gente pode abordar em outro momento, né, que é uma política de encarceramento massiva. Mas, doutor Sebastião, ficou faltando a sua despedida, ficou faltando as suas considerações. Para a gente, pode ficar à vontade. Foi um prazer participar desse programa, iniciativa muito interessante, que se reproduza essa iniciativa. Prazer mais uma vez estar aqui com o H6, nosso advogado. Quinta-feira nós já estivemos juntos também discutindo esse mesmo assunto, num outro programa,
do Roda de Conversa. Eu vou até convidar vocês que estão nos ouvindo agora, nos vendo agora, que toda quinta-feira nós temos um programa 100 minutos de reflexões. Essa semana fomos nós, eu e a Garcia. A semana passada foi o ex-ministro Roberto Amaral, muito participativo, um trabalho muito bom que ele fez com a gente, né? Mas dizer para vocês o seguinte, pessoal, que a gente precisa mais dessas iniciativas, sabe? E uma coisa que eu lamento muito, eu sempre falo para os grupos de esquerda que eu participo, né? De que a gente precisa extrapolar nossos muros. Nós estamos muito restritos a nós mesmos. Essas verdades que nós dissemos aqui não estão indo para as ruas, não estão indo para as redes sociais de uma maneira mais efetiva, mais ampla, mais abrangente. A gente precisa, um dia, confrontar o nosso pensamento, nossos argumentos com as besteiras que eles têm na cabeça. Né? Que eles não têm absolutamente nada para discutir com a gente. A gente precisa levar essas nossas informações para eles. Nós temos instrumentos e material na mão para convencer esse pessoal de que eles são uns oligofrênicos e acreditar nas besteiras, essas besteiradas que tem por aí. E dizendo também, Jerry, que nós estamos no trabalho, Amigos da Democracia, junto com Brasil Livre, que Celi está lá bem empenhada, no trabalho de fazer com que a gente, enquanto esquerda, saia dessa inércia que nós estamos. No sentido de que a gente precisa ir para as ruas. Ir para as ruas não é a nossa pessoa física. A gente pode botar na rua nossa indignação, né? Nossa revolta. E o que a gente vai fazer? A gente está elaborando um projeto para colocar na rua 6 outdoors com mensagens impactantes, trabalhando 2 linhas. A reversão de mentalidade em relação ao presidente Lula, né? Extraindo da cabeça dessas pessoas que têm Lula como uma pessoa corrupta, né? A gente tem que reverter isso. E outra é atacando o governo Bolsonaro. A gente vai trabalhar essas 2 linhas com 6 outdoors e vamos invadir as redes sociais com essas mensagens. Eu quero dizer para vocês que está nos grupos aí a maneira de contribuir, de colaborar para a gente angariar recursos e poder colocar isso em prática. Eu acho, nesse momento, de extrema importância, porque nós estamos numa letargia muito grande e precisamos gritar nas ruas, e nós estamos revoltados e indignados com o que está existindo no Brasil hoje. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço para todo mundo. É importante demais a gente fortalecer essa mensagem para que você que está aí acompanhando a gente nesse momento, está achando que só você acredita nisso, que só você observa isso, não é verdade, tá? Tem muita gente envolvida nisso, tem muita gente que acredita também na inocência do presidente Lula, na anulação, deseja a anulação desses processos aí que transcorrem agora, inventados pela Lava Jato, numa farsa judicial. E essas pessoas estão organizadas em comitês, estão organizadas em associações, e como o doutor Sebastião bem falou aí, estão preparadas, né? Todas essas instituições estão preparadas para fortalecer ainda mais essa mensagem. E agora eu quero agradecer demais a você que acompanhou a gente até aqui, né? Quase mesmo 2 horas, né? Está faltando aí 20 minutos para, então, 1h40, 1h e um pouquinho mais aí, 1h30 e um pouquinho mais, né? Como dizia o outro lá, né? Então, a gente agradece demais a tua participação, agradece demais a interação, foi muito bom a interação da gente nesse momento. O Mutirão Digital é uma promoção do Comitê Lula Livre na Paraíba, né? Esse comitê que é formado, como eu já falei, por várias instituições, entre elas também o Partido dos Trabalhadores, mas tem outros partidos, outras frentes aí que lutam pela democracia, que acreditam na democracia e não necessariamente em lutas, em símbolos partidários únicos, né? Gente que teme que essa condenação contra Lula atente diretamente em nosso poder de voto, em nosso poder de decisão, como aconteceu agora em 2018. Na verdade, a gente não quer que isso continue, né? Agradecer aos nossos participantes, doutor Sebastião Costa, muito obrigado pela participação, professor H6 de Almeida também, muito obrigado por terem topado esse desafio aqui de falar sobre esse momento tão duro, né? Agradecer também a mãe Tuca, né, que deixou aquela mensagem de alegria mesmo, aquela mensagem de paz, de esperança para a gente logo no início
dessa live, né? Ela já decorreu aí para os afazeres do dia dela. Muita luz, muita paz para todo mundo, muita esperança para a gente, que a gente possa seguir firme nessas lutas, né? Você que está nos acompanhando, não deixa de seguir as nossas páginas, nosso Facebook, facebook.com/PT da Paraíba, nosso Instagram, @PTPB13, temos também o nosso Twitter, né? Não está ao vivo, mas nós temos o nosso Twitter, @PTPB13 também, igual ao Instagram, e o nosso YouTube, né? Que é o nosso canal da TV PT Paraíba. Você digita lá, procura o nosso canal, se inscreve. Agradecer a nossa secretária de comunicação, Danúbia Kelly Dantas, né? Que foi quem viabiliza também para a gente essa TV PT. Agradecer ao companheiro Lúcio Andrade, que está aqui com a gente como suporte técnico, né? A gente que faz a TV PT funcionar, a gente que atua aqui com a gente nessa live, que hoje tem servido para a mensagem do Comitê Lula Livre. Então é isso, pessoal. Agradeço demais por quem ficou com a gente até aqui. Tchau, tchau.